Bom dia a todos. Graças a Deus por estarmos aqui novamente. Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia Sagrada. Deu uma queda na energia aí. Nós estamos enfrentando um temporal neste momento, mas Deus nos dará graça. Leamos 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmão, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como que de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrai do que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Bondoso Deus e amado Pai Celestial, nesta manhã, para nós, é uma manhã especial. O Senhor realmente desceu nesta reunião, nesta manhã, e criou uma atmosfera santa neste lugar, e por isso nós agradecemos ao Senhor pela sua presença mais uma vez. Ó Deus, continue nos abençoando. Dê-nos, ó Deus, a porção desse dia, aquilo que nos pertence nesta hora. Nós entregamos tudo ao Senhor e ao teus cuidados. Que o Senhor venha ungir os ouvidos que vai ouvir e também os lábios que vai falar. Que nós possamos receber a tua palavra, como no dia do Pentecoste, recebemos de bom grado. Querido Deus, faça isto conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis vos assentar. Vamos lembrar nesta manhã de mais esta escola dominical, onde nós tratamos sempre de ensinar as coisas mais profundas da mensagem para o nosso povo. E devemos ficar sempre atento a cada palavra pronunciada. Os irmãos que nos assistem através da internet, Deus vos abençoe. Nós queremos lembrar a todos que o diabo não pode criar nada. O diabo só pode perverter o que já está criado. Aquilo que Deus criou, o diabo vem e perverte aquilo que Deus criou. Na mensagem, o éder satânico, no parágrafo 31,
o profeta de Deus expressa dessa maneira: no tempo de Adão foi um engano, no tempo de Noé foi um engano, no tempo de Jesus foi o mesmo, e agora é o mesmo. O diabo sempre trabalhou enganando ou tentando enganar o povo de Deus. A mesma forma, hoje é um engano religioso. Você não precisa ter medo do comunista. Você não precisa ter medo da política. Mas tome cuidado com o espírito religioso. Agora notaremos a terra, quando Deus tinha sob o seu controle. Então, quando Satanás tomou posse rejeitando a palavra de Deus, uma vez Deus teve a terra sob o seu controle. Essa terra já esteve no controle de Deus. Ele o pôs sob órbita e pôs a funcionar. Ele faz todas, até teve o seu controle. Agora, comparemos isto com depois que Satanás tomou o seu controle. Agora, tomou Deus 6.000 anos, não tomou? Esse tempo, porém ele tardou nesse tempo 6.000 anos, porque foi nos ensinado que um dia no céu é como 1.000 anos na terra. Um dia no céu é como 1.000 anos na terra. Você já pensou nisso? Foram 6.000 anos, ou 6 dias que ele construiu a terra. E agora tomou Deus 6.000 anos para estabelecê-la e semeá-la com boa semente e produzir tudo segundo o seu gênero. Toda semente era boa e assim devia produzir segundo o seu gênero. Deus tomou 6.000 anos para formar todo este universo, o qual nós estamos vivendo hoje. E é impressionante que Deus fez o homem no 6º dia. O 6º dia é o dia do homem. É o dia do homem. Então, finalmente, quando ele teve tudo feito, estava tudo pronto, finalmente chegou a sua sede na terra, num formoso lugar que está ao leste do Éden, chamado Jardim do Éden. Lá era um estado separado do outro, e o Jardim do Éden estava no leste do Éden, no Egito, lá no Egito. Justamente ao extremo leste do jardim estava a sede. Lá estava onde Deus estabeleceu para Adão e Eva a sede. Sobre toda situação, ele pôs seus filhos e esposa e filhos sobre tudo isso. Isto é certo, isto é o que Deus fez. Ele pôs em pleno controle, colocou lá os seus filhos em pleno controle. Eles podiam falar ao vento e os mesmos cessaria de soprar. Eles tinham poder para parar a natureza, tinha poder para mudar o curso do vento. Se o vento tivesse espalhando o cabelo da Eva e o Adão não quisesse, ele dispara vento.
Deixa de atrapalhar o cabelo da minha esposa. Ele tinha este poder. Falaria à árvore, e esta se moveria daqui para ali. Ele estava aqui e queria uma sombra ali. Ele mandaria a árvore mudar de lugar e ela mudaria. O leão e o lobo comiam junto o cordeiro, e o cordeiro se deitava com eles. E o leão não tinha desejo de comer o cordeiro. Eles se deitavam junto, não havia maldade, não havia ódio, não havia raiva, não havia nada que se há hoje, lá no início da criação de Deus. Quando Deus tinha sob o seu controle, era paz perfeita. Vamos parar um pouquinho aqui. Quando Deus tem o controle perfeito de uma igreja, ela tem paz perfeita. Quando Deus tem o controle de um casal, de um lar, ali há paz. Mombrana diz que não há paz num coração problemático. Mas aonde está Deus, há paz naquele lugar. Não é verdade, irmãos? A paz, a harmonia perfeita. Você não vê discussões, você não vê brigas, você não vê ali um tratando mal o outro. Você não vê ali aquele espírito de ódio, aquele rancor, porque Deus está ali e a paz é perfeita. Você não gostaria de viver nisso todos os dias? Todo comendo vegetação, nada para morrer, nada morria, nada para ser arruinada, ninguém adoecia, nada para ser danificado, nada, tudo era exatamente perfeito. Sobre tudo, Ele colocou seus amados filhos, seu filho e sua filha, um esposo e uma esposa para controlá-lo. Deus estava tão satisfeito, tão feliz, e repousou de todas as suas obras no sétimo dia. Sentiu realizado, fez toda essa imensidão que nós vemos hoje, e ele se sentiu tão feliz que foi repousar. Aí eu fico pensando na doutrina adventista, guardando um dia, com toda a sinceridade, com todo o espírito religioso que eles têm. Mas não é para nós guardar um dia específico chamado sábado e nem domingo. Não é isso. O nosso descanso é o milênio. 6.000 anos a igreja está trabalhando, está lutando. No sétimo ela vai descansar. Amém? Esse é o nosso descanso. Antes de nós entrarmos no descanso, ainda teremos um período de 3 anos e meio na boda do Cordeiro, de casamento com o noivo. Depois nós retornaremos para este mundo num Éden restaurado. Nós não estamos aqui somente pregando para alinhar casamento, para ficar bom financeiramente, para termos boa saúde. Tudo isso Deus nos dá, mas a nossa finalidade é ir para o milênio. Depois do milênio, ir para a eternidade. Amém. Porque haverá tempo após o milênio ainda.
haverá o grande julgamento do trono branco e também a ressurreição dos maus, que dormiram, que deitaram no pó, morreram e terão que ressuscitar após o milênio. Esta é uma das realidades. Quem perder o arrebatamento vai perder também. Quem, na verdade, não estará na primeira ressurreição, terá que estar na segunda ressurreição, depois de 1000 anos. Eles vão ter que aguardar no pó da terra para ressuscitar e depois ter que passar pelo trono branco. Esta é uma advertência que devemos pensar. Nós não podemos perder esta oportunidade de sermos arrebatados. A mensagem do irmão Brana nos dá conhecimento e graça, e para vivermos isto e esperarmos esse grande rapto que está para suceder. Então, Deus estava tão satisfeito e repousou de todas as suas obras no 7º dia e abençoou o 7º dia para si. O Senhor, porque Deus o inspecionou completamente, depois de haver estado 6.000 anos moldando, preparando, fazendo vir à existência, levantou as montanhas, fez os vulcões, empurrou para cima as montanhas, as coisas que havia tido lugar na erupção, e as coisas que havia tido lugar, e secou, arrumou na forma que ele tinha, e foi formoso lugar. Não há nada semelhante. O grandioso paraíso de Deus, as grandes dinossauros, grandes coisas mais, arrastando-se através disso, e os grandes animais, não havia maldade neles. Bom, este foi o início. Agora vamos ver como que o diabo trabalhou. Nestes 6.000 anos, ele também tem trabalhado, porque o Éder que nós estamos vivendo é um Éder de Satanás. Ele é o governador deste mundo. Na mensagem, veja como que ele faz, preste atenção para pessoas não serem enganadas. Para não ser enganado, porque o grande problema é o espírito religioso, que tem 99% de verdade, mas não tem os 100%. Na mensagem, a unidade de um Deus em uma igreja, o profeta começa dizendo assim, a partir do parágrafo 28. Se aquilo não é um bonito quadro desse dia, de quando os homens estão tentando se unirem, devemos estar unidos. Claro que devemos estar unidos, mas eles estão unidos sob os sistemas errados. Sistema errado. É para estar unido, mas dentro do sistema de Deus. Você não pode estar unido com o sistema errado. Mas tem que estar todo mundo unido. Você vai unir com o sistema errado? Começou errado, vai terminar errado. Não tem outra maneira. Então, você já observou como o diabo tira o exemplo das coisas de Deus? Ele tira o exemplo, ele copeia aquilo. Você viu como ele toma as coisas que Deus tem proposto? A coisa errada é tão enganadora, é
tão enganadora. Ora, uma mentira, se ela é imediatamente uma mentira, uma verdadeira mentira, então qualquer um pode detectá-la, mas há mentira que tem cerca de 99% de verdade. Essa que é difícil das pessoas pegar o erro. Só tem uma classe de gente que vai captar isso. É os que têm o nome no livro da vida do Cordeiro. Estes Deus não deixa ser enganado. Você já pensou o camarada contar uma coisa para você com 99% de verdade? E tem muita gente engolindo aí o anzol, a isca e tudo, comendo, porque fala em Jesus, porque fala no profeta, porque eles também crê na mensagem. Tudo bem, eu não estou aqui para combater quem está crendo na mensagem. Eu quero saber se estão em toda a verdade de Deus. A palavra de Deus não pode ser quebrada. Vocês estão me entendendo? Então, qualquer um pode detectá-la, mas a mentira que tem cerca de 99% de verdade em si, esta que é enganadora, é esta que vai enganar. Mas não tem problema, pastor. O que tem eu comer com fulano? O que tem eu ter companheirismo? Então vai, irmão, vá lá. Fique por lá. Que eu vou ficar com a Bíblia Sagrada. Não vamos tomar nada. Não vamos tomar a minha ideia, eu não sou ninguém também. Eu estou em cima de uma verdade pregada pelo anjo do Apocalipse 10:7. É ele que nos instrui essas verdades. Como não tem importância? Claro que tem sim. Eu estava pregando para um companheiro que estava com nós no retiro. Eu disse: olha, irmão, chamei ele de irmão. Eu vou dizer, você já viu um urubu andando aí num bando de papagaio? Você já viu passar uma banda de pomba e um gavião junto? Se tiver um gavião, vai comer a pomba. A natureza está nos ensinando, gente. A natureza está te mostrando. Então, esta que é enganadora. Você observou como o diabo enganou a Eva? Estava tudo bonito lá. Por que eu peguei ele? Mostrando como era. Tudo que ele lhe disse era exatamente a verdade. Ele não falou uma mentira para Eva. Exceto uma coisa, disse: seus olhos serão abertos e você conhecerá o certo e o errado. E assim por diante, você será como deuses, porque você não conhece o certo e o errado agora. Todas essas coisas eram verdadeiras, ela não conhecia mesmo. Mas quando ele disse: o Senhor Deus disse que morreremos, ela disse: mas se eu fizer isso, nós vamos morrer. Se eu fizer isso, nós vamos morrer. Ele disse: certamente não morrerá, que nada. Esse pastor teu está falando besteira. Esse pastor aí, ele é radical. Ele prega muito duro para o povo dele. Gente, me ouve quem quer ouvir.
E graças a Deus, quando Deus envia um homem para fazer um trabalho, ele tem quem ouve. Quando Deus levanta um homem para pregar, é porque tem alguém para ouvir ele. Mas quando ela disse, o Senhor disse que não morreremos, o Senhor disse que morreremos. Como Jesus disse na terra, um pouco de fermento leveda toda a massa. Não precisa muito fermento, irmão. Aquele fermento da família, fermento do vizinho, fermento da igreja. É isto que tem que estar perfeitamente correto ou não é correto de modo algum. O plano da salvação tem que ser exato. As promessas de Deus são exatas. Elas operam de uma forma exata. Ou há algo errado em alguma parte. Se a igreja do Deus vivo não está realizando o que Deus lhe propôs a fazer, há algo errado com aquele sistema. Não pode. A igreja tem que realizar o que foi realizado lá atrás. Senão, então, o sistema está errado. O sistema está errado em algum lugar. Tem que haver. Você toma uma boa máquina como um relógio. Deixa que cada peça daquela máquina trabalhe em harmonia. Ele manterá a hora exata. Se toda peça daquele relógio estiver boa, não estiver danificada, não atrasa e não adianta. Trabalha exatamente certinho. Mas quando uma peça vai para o outro lado, para outro, não conservará as horas. Enquanto essas peças não se encaixar, a igreja não vai ter o que é seu direito. O grande problema é isso. Uma pessoa está fora do lugar, ele não quer aceitar o que é correto. E aquela peça acaba atrapalhando o programa de Deus. Não importa quão boa seja a joia, tudo tem que estar unificado. Não importa quão bom seja o crente, quanto tempo ele tem, não adianta, irmão. Ele tem que estar corretamente com esta mensagem. Mas nós encontramos que o diabo simplifica as coisas. Toda justiça é apenas justiça, toda injustiça é apenas a justiça pervertida. Vamos entrar nisso agora. Toda justiça, toda injustiça que você vê, é a justiça pervertida. Vamos lá. A mentira é simplesmente uma verdade aos avessas, contada erradamente. Boas coisas que Deus faz são boas coisas que Deus faz. As coisas erradas são as boas pervertidas. Por exemplo, a injustiça é a justiça pervertida. Satanás não pode criar nada. Ele mesmo, ele tem que somente tomar o que Deus criou e perverter aquilo. O homem vivendo com sua esposa,
é absolutamente certo. Está na Bíblia, está correto. Mas tomar outra mulher, este mesmo ato é pervertido. Com a esposa está certa, com outra já é perversão. E é morte. Um traz vida e o outro traz morte. Esta é a maneira que todas as coisas que Satanás tem em seu alcance, foi apenas tomar o que Deus fez e mudá-la ao contrário. Quando você vê uma mulher vestida de homem, ela está pervertida. Quando você vê um homem falando fininho, cabelinho penteado delicadinho, unha pintada, ele está pervertido. E no entanto, tem muitas mulheres que gostam disso. Mas é uma perversão, ele se perverteu. Veja se essas calcinhas que esses homens estão vestindo hoje, se não é o mesmo das mulheres. Pode chamar uma coisa dessa de homem? Você já pensou a respeito da religião muçulmana? Na sepultura de Maomé tem um cavalo branco com sela. De 4 em 4 horas eles trocam ele. Por 2000 anos, de 4 em 4 horas, o guarda é mudado e o outro cavalo branco é trazido ali. Estão fazendo isso há 2000 anos. Por que eles estão fazendo isso? Com esperança que Maomé se ressuscite e amonte naquele cavalo e dá a volta ao mundo. Faze isto reverentemente, com a maior sinceridade, com a crença imutável de que Maomé ressuscitará um dia, cavalgará pelo mundo. Eles creem nisto. Você já pensou o porquê do cavalo branco? Por que não pode ser de outra cor? Por que tem que ser branco? Você sabia que a Escritura diz que Jesus virá cavalgando no cavalo branco? Pervertendo lá, porque Jesus vai vir, o nosso Jesus vai vir num cavalo branco. E ele perverteram e colocaram lá um cavalo de 4 em 4 horas sendo trocado, esperando que Maomé ressuscite. Maomé vai ressuscitar, com certeza, junto com os demais, mas o nosso Jesus já ressuscitou. Ele já voltou. Amém. Veja, com suas vestes salpicadas de sangue, seu nome é chamado a palavra de Deus, Senhor Jesus, que virá cavalgando no céu com um exército atrás dele, cavalgando num cavalo branco. Pode você ver essa religião pervertida colocando Maomé no cavalo branco? Mas Jesus virá do céu, Maomé é terrestre. Então, Satanás trabalha com as coisas da terra, e quando Deus trabalha com as do céu. Aleluia! Essas divisões, esses ismos, essa coisa que você está vendo aí, é tudo da terra, mas o nosso Deus veio do céu. Ele vem e põe a coisa em ordem. Você já pensou na Torre de Babel? Por que fizeram uma Torre de Babel? Por que levantou um homem chamado Nirode, um grande líder religioso? Depois que o dilúvio terminou, eles disseram assim: vamos fazer uma torre agora. Se por acaso
Deus foi encher o mundo de água, nós fazemos uma torre e nós subimos, vamos para o céu. Eu quero ver essa água chegar lá. Olha a cabeça do carnal, querendo fazer uma religião por si próprio para chegar lá. Não tem como chegar ao céu se não for por Jesus Cristo. Mas eles fizeram isso. Você já pensou na Torre de Babel, comparando com a escada de Jacó? A escada de Jacó tinha um anjo que subia e descia. Eles pegaram lá, como estava tentando construir degrau da escada, alcançar ao céu, simplesmente tentando perverter a escada de Jacó, que ligava no céu à terra. E os anjos desciam e subiam, perverteram. Nada de uma coisa pervertida vai até o fim, gente. E se for até o fim, é desastre. Não vai chegar vitorioso lá no fim. Olha o que deu na Torre de Babel. Olha o que vai dar com o cavalo de Maomé. Olha o que vai dar com as pessoas que pervertem essa mensagem. Você já pensou nas Nações Unidas? A grande Nações Unidas, agora tentando fazer de todas as nações uma grande irmandade, sobre um poder unido, certo? Mas está sobre a coisa errada. Satanás controla todas as nações. As Escrituras dizem que Satanás governa a terra. Ela um dia esteve na mão do Senhor, mas hoje ela está na mão de Satanás. Mas essa terra vai voltar para a mão do Senhor Jesus Cristo. Ele será o governador dessa terra, não agora, mas no milênio. Jesus não diz, agora, veja só. Quando ele levou Jesus lá em cima, naquele monte exuberante, monte, lhe mostrou o reino do mundo, disse, são meus. Mostrou para o Senhor Jesus. Você está vendo aí esses estádios de futebol? Você está vendo os cassinos? Você está vendo aí as Nações Unidas? Você está vendo aí a Inglaterra? Você está vendo aí o Japão? Você está vendo aí o Brasil? Tudo são meus. E tem uma religião que sai por aí evangelizando. Tal cidade é de Jesus. Ah, que cegueira. Que cegueira. Tal cidade é de Jesus. Nós viemos para cá porque essa cidade é de Jesus. Quem que falou? O que é de Jesus é os eleitos. Os filhos de Deus, você é de Jesus. Você é de Jesus. Você não crê na tua eleição? Você é, mas não a cidade. Olha como é que está isso aí. Levou e mostrou toda a glória que tinha deste mundo. Mostrou o Palácio do Planalto, mostrou a Casa Branca, mostrou tudo esses reinos. Disse, eu vou te dar, mas você tem que me adorar. E Jesus não questionou com ele não. Não disse que não era dele não. Mostrou o reino do mundo e disse, são meus. Jesus não disse que não era, pois são. E por isso que temos guerras, temos mortes, temos câncer, temos paralisia infantil, temos vírus, temos criança em cadeira de roda, tem velho, tem pessoas idosas com muleta. Por isso que você escuta a sirene tocar, por isso que você vê um presídio. É por isso aí, nós vamos para um lugar que não tem nenhuma dessas coisas. A nossa fé, irmão, não tem negócio. Nós não podemos negociar a nossa fé. Pois são, por isso que temos guerra, morte, porque estes reinos são do mundo,
são controlados pelo diabo. Desde que são controlados pelo diabo, nós continuamos a ter guerra, briga, matança um do outro. Enquanto estiver na mão do diabo, é isso que vocês estão vendo aí. Não adianta você reclamar de governo, não adianta você reclamar de política, não adianta você reclamar de careza. Quem vai tratar de você é o Senhor Jesus. Que coisa feia, crente reclamão, murmurador. Nós não somos desse reino, gente. Nós estamos aqui emprestados. Somos peregrino. Temos uma pátria. E estamos regressando para lá. Ah, o salário mínimo é pouco. É pouco, mas tem. E se fosse a metade, se fosse menos da metade, os filhos de Deus ainda comeriam e bebiam, porque quem cuida é o Senhor Jesus. Seja fiel no mínimo, que Deus te colocará no máximo. Pode ter o montão que você tiver. Se você não é fiel, você não é feliz. E não adianta, isso não vai mudar nunca. Tem que terminar, gente. O 6º dia está terminando. Tem que entrar um 7º para descansarmos. Não fique em casa, não, dormindo, domingo de manhã, ou seja, dia de culto. Não fica, não. Aqui não é teu descanso. Ah, hoje eu vou descansar, eu amanheci cansada. Ah, vou descansar um pouquinho. Não, domingo é dia de adorar ao Senhor. Levantai e andai, aqui não é o vosso descanso. É a Bíblia que nos ensina isto. Mas nós esperamos por um reino que virá, onde Cristo virá, e não haverá mais guerra, haverá uma paz eterna. Você não vai ver mais ninguém com a espingardinha nas costas matando uma pomba. Você não vai ver mais ninguém com uma arma atirando no companheiro. Você não vai ver mais um motel. Você não vai ver mais um homem com cigarro na boca. Você não vai ver mais um homem bêbado. Você não quer ir para esse lugar? Você não quer ir para lá? Nós não pregamos uma religião, não. Eu não estou chamando você para vir para o tabernáculo da fé, não. Eu estou chamando você a vir para a palavra. É ela que te dará a vida eterna. Você já pensou que Satanás, você já pensou que Satanás já fez com a Rússia, por exemplo? Quer ver agora? Que coisa maravilhosa o profeta mostra. Você já pensou que nesta Rússia ele possui um Pentecoste falso? E agora? Está falando da Rússia? Está falando de comunista. E tem gente cristão que ainda vota em comunista. Porque o plano é bom. Vai ser todos iguais. Todo mundo. Vamos lá. Você já pensou que nessa Rússia eles possuem um Pentecoste falso? Eles são. Esta é a obra do diabo. Esta é a obra do diabo. Eles estão tentando forçar todos os homens para o comunismo, onde cada homem tem tudo em comum, direitos iguais. Todo mundo tem que tem que repartir. O rico tem que repartir com o pobre tem que ter, e só na conversa. Mas por que eles estão fazendo isso?
Por que eles estão fazendo essas coisas? E fica briga, e não tem governo que governe porque eles não deixam. Você sabe que esta foi a condições da igreja sobre o Espírito Santo no dia do Pentecostes? Você sabia? Que foi o Espírito Santo que começou isso lá? O que eles faziam na igreja primitiva? Pegavam as propriedades, trazia ao pé dos apóstolos, e os vendiam, e os apóstolos repartiam com quem havia necessidade. Vendiam tudo, está lá na Bíblia, vai lá ver lá. Quando Ananias e Safira vendeu sua propriedade, eles pensaram, eu tô planejando o pensamento da Ananias e do Safira, que hoje existe esses camaradas. Eles pensaram assim, bom, esse plano pode falhar. Vamos vender a nossa propriedade e vamos levar só a metade. Se falhar, nós temos um resto para nós viver aí. Mas, meu irmão, quem que vai enganar a Deus? Quem que vai enganar o Espírito Santo? Você pode enganar sua esposa, você pode enganar seu marido, pode enganar até mesmo o pastor, mas eu quero ver você enganar o Espírito Santo. Quando eles trouxeram lá, e o Ananias chegou primeiro, chegou e disse, está aqui, Pedro, o que nós vendemos, a nossa propriedade está aqui, estou trazendo para vocês. E combinaram, com certeza lá na casa, da mulher falar a mesma coisa lá na igreja, lá no templo, lá onde estava Pedro. Se era igreja, se era uma congregação, mas era nos pés de Pedro que a coisa era para levar lá, como o pastor da igreja estava recebendo os donativos que a igreja trazia. E ele chegou e falou com Pedro, está aqui a parte que nós vendemos, nós trazemos aqui, tal e tal. Ele, caiu morto. Pedro disse, você não está mentindo ao homem, você está mentindo ao Espírito Santo. Imediatamente ele caiu morto. E a mulher chegou tudo feliz atrás, hein? Contando a mesma história. Pedro disse, está aí os rastros de quem levou teu marido agora há pouco para o cemitério. Naquela época não velava não, eles já levavam logo, morreu, sepulta. Está aí os pés, de quem levou o teu marido para o cemitério, porque veio com a mesma mentira. E o irmão Brana diz que o tempo de Ananias e Safira vai voltar para a igreja. Vai voltar. Quantas mentirinhas vermelhas não é contada? Quantas coisas não se aumenta? Em vez de falar só o que tem que ser falado, faz um rosário. Quantas coisinhas que não deveria ser dito e é dito. Mas não é esse caso. Você sabe que foi a condições da igreja sobre o Espírito Santo no dia do Pentecostes que as pessoas venderam suas posses e o colocaram ao pé dos discípulos. E eles distribuíam a cada homem conforme o que necessitavam. Conforme a necessidade, vamos dizer. Agora o diabo chegou por trás, entrou no mundo e fez um poder político, forçando os homens a fazer aquilo. Forçando ser desse jeito. Vê se não é isso que está acontecendo aí. Mas lá, meu irmão, funcionou porque foi um plano do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz dá certo.
Um diácono que o Espírito Santo põe na igreja dá certo. Um pastor que ele põe no ministério dá certo. Um casamento que é dirigido por ele dá certo. Mas esse plano que nós vemos aí é de homem, e o plano de homem não funciona. Pode ter PhD, pode falar boas línguas, pode ter boas palavras, bonito sermão, mas o plano do homem não funciona. O que funciona é o de Deus. Não adianta nós pegarmos e querer fazermos as coisas da nossa maneira. Não vai funcionar nunca. Deus não força o homem a fazer nada. Você não é obrigado a vir no culto, você não é obrigado a dar dízimo, você não é obrigado a dar oferta. Deus não te força nada. Ele deixa o homem livre. Eu sirvo a Deus, e eu creio que você também serve a Deus. Não é de medo de ir para o inferno, não. É porque nós amamos a Deus. Se esse amor está em você, você não vê a hora que o tabernáculo se abra para você ter comunhão com Ele, ter companheirismo com Ele ali. Deus não força o homem a fazer nada. Você o faz com sua própria livre vontade. Não precisa estar catando dízimo na casa de irmão. Sair buscar dízimo, dizer: ó, irmão, eu soube que você vendeu tal coisa e eu não vi teu dízimo, eu vim aqui para nós ver. Não precisa disso. O ministério dado por Deus não necessita disso. O próprio Deus encarrega de pôr no seu coração aquilo que é dele. Não é nada forçado. Até para cantar um hino, ninguém deve forçar ninguém. Você deve ter uma inspiração dada por Deus. Aquele hino vai ajudar a igreja quando é dessa maneira. Deus não força o homem a fazer nada. Você faz com sua própria livre vontade. Ele pode te advertir, colocar um obstáculo no seu caminho, mas se você anda por si próprio, com sua própria decisão, em sua presença, para lhe fazer seu salvador. Mas Satanás tem pervertido os planos de Deus ao seu próprio plano. Você já pensou no catolicismo e na igreja católica? Você já pensou nisso? Tentando forçar todas essas igrejas, e isto acontecerá. Vai acontecer, forçando todas as igrejas a se unir no plano do homem. O plano de Deus não é esse deles. Vamos lá. A igreja, você já pensou na igreja protestante, sob a federação das igrejas, igreja católica e protestante, tentando forçar todas essas igrejas, e isto acontecerá, que você não será capaz de ir à igreja, a não ser que você pertença à união das igrejas. Você não vai poder assistir culto, a menos que você tenha um documento provando que você faz parte daquela organização lá. Aí que vem a coisa bonita. Então, lugarzinho como este, com certeza pagarão por isto. Nós pagaremos o preço disso, porque nós não se uniremos com este programa dos homens. Nós temos o programa de Deus. Nós temos a confiança que o programa de Deus funciona. E aí está. Você não será capaz de ir à igreja,
a não ser que você pertence à união das igrejas. Então, lugarzinho como este, com certeza, pagarão por isso. Mas nós temos uma escritura que diz: não tema, pequeno rebanho, não tenha medo, não temas, pequeno rebanho, pois o Pai lhe agradou dar-vos o reino. É isso que estamos procurando. Nós não estamos procurando por cargo, nós não estamos procurando por riqueza, nós não estamos procurando aqui a ser melhor que ninguém, nós estamos procurando a um reino que foi nos prometido. Todos aqui estão pensando nisso. É uma hora decisiva para nós todos. Agora, então vê você, toda coisa que o inimigo tenta fazer, realizar, mas está sob o plano errado. Por isso que não funciona. Não vai funcionar, irmão. Nenhuma coisa que começou errada, que está num plano errado, não funciona. Não precisa, nem pode até crescer em número, pode até ter bom êxito, mas você vai ver a decadência espiritual dia após dia caindo. Vai caindo espiritualmente, vai caindo. Quando você vê, não tem nada do original mais ali. Observe o que eu estou falando. Deus não tem compromisso com coisas erradas, não. Ele tem compromisso com a sua palavra. Se permanecer com a tua palavra, Ele permanece conosco também. Então todas as coisas que o inimigo tenta fazer, realizar, mas está sob o plano errado. Está sob o seu próprio plano, mas ele não tem o original. Ele não tem o original. Nem um galho tem o original. O original é tronco. Não adianta. Mas fulano, não importa. Não importa, galho é galho. E vou dizer mais, numa árvore, quem apodrece, o tronco pode até apodrecer, mas é por último. Primeiro vai os galhos. Pode ser que até o tronco, a velhice dê conta de terminar com ele lá na árvore. Mas primeiro vai o galho, começa a apodrecer um ali, outro lá, amarelar. Começa a cair as folhas, daqui a pouco está só o troncozinho. Amém. Nós estamos nesse tronco original. Aleluia. Pagaremos o pato? Pagaremos. Pagaremos o preço? Pagaremos. Mas estamos no tronco original. Estamos onde Deus nos colocou. E Deus quer te encontrar onde Ele te deixou. Ele não foi procurar o Adão lá do outro lado do Éden, não. Ele foi lá onde ele sempre encontrava com ele. Sempre lá. Adão que tinha saído do lugar, mas Deus estava lá para o Adão. Onde é que você está, rapaz? Até parecia que Deus não sabia onde é que Adão estava. Até parece que Deus não está vendo. A gente fica pensando, mas como é que pode? Essas coisas desse jeito, parece que Deus está de mão cruzada, está nada. Deixa Deus tomar o controle para você ver. Ele deixa assim. Mas ele não tem o original. Não tendo o original, meu filho, está ruim para a coisa. Eles têm que tomar algo que Deus fez. Então, perverter isto em uma injustiça. Fazendo isto, tem que entrar a injustiça no meio, tem que entrar a traição no meio, tem que entrar o fuxico no meio, tem que entrar essas coisinhas para poder
ter um êxitozinho por um pouco de tempo. Nunca usa a mensagem de Deus, mesmo de uma maneira correta, para fazer isso, mas usa as suas próprias armas, as armas que o diabo lhe oferece. Hoje eles estão tentando perverter o mundo, convertê-lo numa grande união de nação, uma irmandade. Se isso estiver sob o disfarce feito pelo homem, isso teria um líder oculto, e ele seria o diabo, porque ele é o líder de todos eles. Todas essas coisas que eu li aqui, todas essas perversões, de botar cavalo branco no túmulo, de fazer uma união, forçando uma união, tudo isso que eu mostrei para vocês tem um líder por trás. E o irmão Branham diz que este líder é o diabo. O reino de Deus não é da terra. O reino de Deus está no nosso coração. O reino espiritual, que somos nascidos nele. Jesus diz: o reino de Deus vem, mas para tomá-lo emprega-se força. O reino de Deus está dentro de ti, o Espírito Santo, o reino de Deus movendo no homem, governando, controlando. Este é o reino. Nós descobrimos como somos essas nações, enganando uma a outra, falando de paz com uma faca atrás de si. Falando de paz e com uma faca no pescoço do outro. Mas falando de paz, simplesmente pronta para destruí-la umas outras. Que Deus nos ajude e que nos livre dessas coisas. Somos humanos e precisamos muito da graça de Deus para permanecermos na linha do dever. Tome isso nesta manhã, que vai te ajudar no decorrer dos dias que nós estamos vivendo. Deus não tem dois Espíritos Santos, só há um Espírito Santo, e nós cremos que somos dirigidos por Ele. Eu fico pensando, a gente chegou ontem de viagem, eram umas 10 horas. E eu fico pensando como que Deus nos dá a mensagem. Chegamos no escritório e pedimos a Deus, oramos a favor do culto e pedimos a direção a Deus. Eu fico pensando, o Espírito de Deus nos leva justamente naqueles assuntos. Você só vai na mensagem e encontra isso aí. É isso que você vai pregar. E eu fico tão feliz, porque eu não tenho nada anotado. Vocês não estão vendo nenhuma anotação aqui que eu programei para pregar isso, para pregar aquilo. Unicamente Deus nos colocando no coração aquilo que tem que ser pregado. Estou falando diante de Deus agora. Pode notar, não tem nenhuma anotação minha aqui, por isso que até você vê eu dar alguma gaguejada, porque na verdade, eu estudei a mensagem nessa manhã. Ninguém nem saberia quem estaria aqui, quem vai me ouvir, quem não vai. E Deus, geralmente eu pego uma mensagem, começo a olhar, ali vem um assunto, daqui a pouco, tal mensagem fala isto, tal mensagem diz isto, e aquilo vai encaixando como uma coisa perfeita, porque vem de Deus. Como que eu acharia isto se não fosse Deus me mostrando? Como que eu ia ler isso para vocês, isso aqui, por exemplo, ó. O poder que Satanás tem é o poder de Deus pervertido. Não é o poder legítimo, mas uma perversão do poder de Deus. Assim é tudo que tem Satanás. A morte não é outra coisa senão a vida pervertida. Uma mentira é uma verdade torcida, vê você?
O adultério é um ato correto, porém mal usado. Tudo que tem Satanás é algo pervertido, porém ao mesmo tempo é um poder. E nós hoje estamos assentados aqui em um desses dois poderes vai nos controlar. Então, expulsamos o maligno e tomemos nosso lugar como os astros do céu. Expulsamos o inimigo e tomamos a nossa posição. Ele está baseando nisso aqui, que ele estava viajando com o irmão, certamente, por algum lugar, e ele viu as estrelas, cada uma no seu lugar, a lua no seu lugar, as estrelas no seu lugar, e começou a olhar, quantos mil anos existe, e elas nunca saíram do seu lugar. Se nós também não sair do nosso lugar, Deus tomará o nosso controle. Que Deus te abençoe nesta manhã e te ajude a ver isso. A mentira, a maior mentira é aquela que tem 99% da verdade. Tudo que falaram, que falam de mim, talvez seja tudo verdade, só que num espírito errado, um espírito contencioso, espírito de divisão, espírito que quer ter poder na marra, não aceita o programa de Deus para chegar na hora certa. Eu creio dessa maneira: tudo que é seu, tudo que é meu, não precisa fazer facção, não precisa fazer briga. Deus te dará a você aquilo que te pertence. Pai bendito, nós te agradecemos nesta manhã pela palavra falada do Senhor a nós. Que esta igreja possa sair mais estruturada, mais segura nesse dia que nós estamos vivendo. Também, Senhor, aqueles que nos ouvem, que possa nos ajudar em oração, possa conceder graça a todos eles, para que eles possam também ser um dos tais. Ajuda nós nessa jornada, em nome de Jesus Cristo. Amém.